Olá, pessoas queridas, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Como estão a família de vocês? Saúde é muito importante. E entendimento. Hoje eu quero falar com vocês sobre não se conformar. Não se conformar. E muitas vezes sinto um sentimento de revolta, porque os seres humanos, o homem, a mulher, eles têm vivido suas vidas como se não existisse a justiça de Deus. Como muitas vezes alguns demonstram ignorando até a presença e a existência de Deus, observando e no controle como arquiteto de tudo. As pessoas têm ignorado isso. As pessoas têm colocado isso à parte da sua vida. Não digo a grande maioria, mas digo as pessoas que estão tão enveredadas, tão envolvidas com o que o mundo pode proporcionar a elas, que simplesmente elas ignoram a justiça de Deus. E lá em Romanos, capítulo 12, versículo 2, diz: "E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pelo vosso entendimento." O entendimento acerca de quem é você, de quem é Deus e de quem é o ambiente, o mundo onde nós fomos inseridos, é que nos liberta para tomarmos decisões maravilhosas. Eu quero ler com vocês lá em Mateus capítulo 5, versículo 6, que fala de uma classe determinada de pessoas, que fala que essas pessoas elas têm fome e têm sede. Você sabe que a fome e a sede são necessidades vitais para o ser humano. Se não comermos, se não bebermos, morremos. É uma necessidade. E essas pessoas são comparadas a quem tem fome e a quem tem sede de justiça. A justiça, ela vai vir quando nós entendemos que ela é como se fosse ter fome e ter sede. Dentro do ser humano há sempre um grito por justiça. É uma necessidade nossa. Papai do céu colocou o conceito moral, colocou o entendimento a cada um de nós. Então, a justiça, ela sempre vai ser aplicada. Muitas vezes, quando falamos na esfera humana, de maneira equivocada, mas quando falamos na esfera, na dimensão de Deus, é de uma maneira certa, é de uma maneira eficaz. E diz lá, em Mateus 5, capítulo 5, versículo 6, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Serão fartos. Sede de justiça, fome de justiça, é um desejo profundo. É Jesus que está falando para a grande multidão no Sermão do Monte, dizendo que essa classe de pessoas que tem fome, que tem sede de justiça, que tem esse desejo profundo, serão saciados. Ele está dizendo que a justiça dele nunca vai deixar
de ser efetivada. E a justiça de Deus, ela é certeira, ela é assertiva, ela não comete enganos. A do homem, sim. E muitas vezes há por trás da justiça do homem maldade, corrupção, malícia, mas a de Deus não. Então, é revoltante as pessoas simplesmente não pararem para entender que existe um arquiteto que fará justiça. Fará justiça em todos os momentos da nossa vida. Ele fará justiça, se não aqui, neste mundo, mas na eternidade. Porque ele não está sujeito ao nosso bel prazer. Deus, ele escuta e responde àquele que realmente tem fome e sede de justiça. A justiça dele nunca deixará de ser aplicada. E essa sede será saciada quando houver justiça. Então, isso também se aplica para a lei dos homens. O homem corrupto, o homem mentiroso, o homem fraudulento, quando eu digo homem, mulher, ser humano, que age dessa forma, existe um justo juiz que vai julgar ele. Então, nenhum personagem, nenhum homem e mulher da Bíblia fugiu da justiça de Deus. Deus aplicou sua justiça dando vitória e Deus aplicou a sua justiça aniquilando os inimigos. Deus sempre vai levantar pessoas para aplicar a justiça. Pelo fato de sermos seres humanos com entendimento, seres humanos morais, pois a moralidade vem do próprio reino de Deus, do próprio Deus. Mas Deus, é um engano a gente pensar que Deus está no controle de tudo. Se Deus estivesse no controle de tudo, o mundo não estaria do jeito que está. Deus te deu livre-arbítrio para você buscar nele a orientação para aplicar a justiça. Deus, ele não faz máquinas que obedecem ordens. Ele orienta homens e mulheres a, primeiramente, amar ele de forma voluntária e com a mente de Cristo, conforme 1 Coríntios 3. Nós temos a mente de Cristo, aplicarmos a justiça. O certo e o errado nunca vão se ficar intrínsecos. O certo é o certo, o errado é o errado. E as pessoas vivem suas vidas ignorando isso. Ignorando o próprio Deus, como se ele não fosse aplicar a justiça. Lá em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 14, diz o seguinte, acerca 3:14, diz o seguinte: mas também se padecerdes por amor da justiça, sois bem-aventurados, e não temais com medo deles, nem vos turbeis. Antes, santificai ao Senhor Deus em vossos corações, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Os bem-aventurados sempre vão ter esperança de que Deus vai aplicar a sua justiça. Então, não existe autoridade no mundo que
esteja acima da justiça de Deus. Não existe pessoa no universo que esteja acima da justiça de Deus. Essa justiça que eu estou falando é de um Deus único, todo-poderoso, que é o arquiteto, que sabe o que o ser humano pensa muito antes dele falar, que entende as intenções do coração e o entendimento, a motivação de cada ser humano. É deste Deus que aplicará a sua justiça que estou falando. Ele diz assim, se padecerdes, então vamos padecer, vamos sofrer injustiça. Não se engane, vamos sofrer perseguições, porque aquele que tem fome e sede de justiça, por homens é injustiçado. Por pessoas que são seres humanos, muitos deles ignoram até a existência de Deus e se aliam ao inimigo de nossas vidas, porque o diabo não é inimigo de Deus. Deus faz assim e ele não existe. O diabo é nosso inimigo. Ele quer nos destruir. Então ele não quer que nós apliquemos a justiça de Deus. Ele não quer que nós tomemos atitudes com justiça. Você só poderá ser justo se você tiver orientação da fonte, que é Deus, para aplicar a justiça certa. Então, avaliar o que é justo, o que é errado, faz com que você diga para Deus: Deus, eu compreendo que sou submisso à tua justiça. Não adianta se levantar o espírito do governador contra os filhos de Deus que estão debaixo, protegidos pela justiça de Deus. Todos caíram por terra. O filho do governador, como a Bíblia às vezes faz referência, a pessoa mais poderosa desse mundo, se ela agir com injustiça, Deus vai aplicar justiça na vida dela. Você tem que confiar nisso. Você tem que entender que existe um Deus que não está ignorando nada, que sabe de todas as coisas. Através da submissão e do amor de Deus derramado na tua vida, através de Jesus Cristo, nós nos tornamos pessoas melhores, pessoas que agem com justiça. Cometemos erros? Cometemos, mas a justiça vai ser uma busca constante na minha vida e na tua vida, se você tiver a orientação da fonte de toda a justiça, que é o próprio Deus. Jesus veio aplicar a justiça de Deus. Jesus trouxe misericórdia, amor, mas também justiça. Nunca esqueça isso. Vamos orar? Senhor, gratidão, Senhor. Gratidão pela tua palavra, pela tua justiça que não falha, é eficaz, é assertiva. Ó Senhor, por isso agradeço, Senhor, por essa mensagem transformadora. Abençoa todas essas famílias que vão escutar essa reflexão. Senhor, eu sou uma simples mensageira do teu evangelho e tenho meu coração cheio de gratidão por isso. Com a certeza, Senhor, que tu responde a essa oração, abençoa e faz justiça na vida dessas pessoas. É tudo que te peço
com a certeza que o maior que está em nós do que o que está no mundo, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Tenha um excelente dia.